E é claro que a gente começa esta edição do 3 em 1 com o principal fato do dia. Nós vamos falar da operação que foi feita hoje pela Polícia Federal com mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e que resultou também na prisão de 6 pessoas, entre elas 3 dos principais auxiliares, assistentes de Jair Bolsonaro. Inclusive, há desdobramentos com mais informações que vêm aparecendo da Polícia Federal ao longo desta tarde e a gente vai debatendo esse assunto com você aqui com os nossos comentaristas. De qualquer forma, antes da gente jogar para o nosso debate, eu já gostaria de trazer também o outro lado, porque segundo a própria defesa de Jair Bolsonaro, não há ou não houve qualquer tipo de tentativa de fraude e ele nunca teria tentado esconder que não se vacinou contra a Covid-19, até porque criticou bastante tudo aquilo que foi feito para tentar combater a pandemia à época. E o presidente Jair Bolsonaro, ou ex-presidente, vamos falar assim neste momento, ele falou numa entrevista exclusiva com o Pânico, aqui na Jovem Pan. A gente vai trazer um trecho exatamente para ouvir todos os lados por aqui. No tocante à fraude, da minha parte, zero. Às vezes que eu viajei pelo mundo, se eu não me engano, uma vez foi para a Itália, se eu não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria, né, se era exigida a vacina. Ele fala assim, eu não lembro se foi a Itália. Daí eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, né, que estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Eles não... tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então não existe fraude da minha parte no tocante a isso. Bom, já temos o lado, então, de Jair Bolsonaro dizendo que não houve qualquer tentativa de fraude. Segundo a Polícia Federal, nessa investigação foram inseridos dados no sistema do Conect SUS para que autoridades como Jair Bolsonaro e seus assistentes, assim como a filha mais nova de Jair Bolsonaro, tivessem acesso ao certificado de vacinação para poderem viajar para os Estados Unidos. Isso é o que apura a Polícia Federal. E justamente para trazer as novidades, eu quero falar agora com o Bruno Pinheiro, que está em Brasília acompanhando toda essa operação, toda essa repercussão. Pinheiro, eu queria entender de você o que a Polícia Federal foi confirmando ao longo da tarde. Há, de fato, a informação de que esses certificados foram falsificados e aí agora eles vão tentar descobrir de que forma que agia essa união de pessoas que trabalhava nessa fraude? Muito bem-vindo. Exatamente, Evandro, você é uma ótima semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, só para a gente entender que na residência do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, a polícia encontrou então esse comprovante que foi adulterado, ou seja, essa informação que foi inserida de forma ilegal e estava na residência do ex-ajudante de ordens. Isso vai ajudar a essa implementação da operação que iniciou nesta quarta-feira. Na mesma residência, a polícia encontrou também uma quantidade em dinheiro avaliada em aproximadamente cerca de R$200 mil que estavam dinheiro em espécie na residência do ex-ajudante de ordens, que foi ouvido aqui na sede da Polícia Federal. Ele ficou em silêncio, aliás, é um direito de quem está sendo ouvido. Ele ficou em silêncio, não respondeu, já seguiu essa orientação dos seus advogados. Já foi retirado aqui também desse local onde essa oitiva aconteceu. Ele foi retirado em viaturas do comboio da Polícia do Exército, já que ele é um oficial do Exército, onde ele vai ficar aguardando todo o desenrolar dessa operação. O depoimento de Bolsonaro, que era aguardado hoje, os advogados alegaram que estão acessando esses autos e logo na sequência ele será ouvido. A gente continua acompanhando de plantão aqui na Polícia Federal. Evandro. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. O espaço está aberto para você, é só nos chamar. Vamos lá então já jogar para o nosso debate. Nós temos 3 dos principais auxiliares presos nesta operação da Polícia Federal. São eles o tenente-coronel Mauro Cid, Max Guilherme e também Sérgio Cordeiro. Celular de Jair Bolsonaro apreendido para que haja uma apuração da Polícia Federal e essas informações que vêm agora de que fato teria havido uma fraude nesses registros feitos no sistema para que esses certificados fossem emitidos. De que forma que isso cai hoje para
Jair Bolsonaro e seus auxiliares. E eu começo contigo, Gustavo Segré. Obrigado, Evandro. Chama muito a atenção, primeiro, estamos falando de um ex-presidente. A questão é delicada do ponto de vista da operação em si. Bem um dia depois da falida tentativa do governo de apurar essa votação das PLs. De qualquer maneira, chama atenção também, e devemos ser objetivos e cuidadosos nesse momento, que um auxiliar de um presidente, desconheço qual é o salário que ele tinha, tenha R$200 mil na casa dele. Chama atenção. Mas, de qualquer maneira, são coisas que a Polícia Federal deverá investigar e poderá concluir em relação a esse processo de investigação. O que sim me parece é que Bolsonaro já falou inúmeras vezes, foi criticado por isso, que ele não estava se vacinando, que não ia se vacinar, que era contra a vacina. Então, não vejo a necessidade de ir a uma operação tão direta contra o ex-presidente para checar se ele tinha fraudado a questão da vacina. Até porque, imaginemos por um momento, qualquer pessoa viaja, nós viajamos para um país. Já viajei para países onde era solicitado o passaporte de vacinação. Inclusive, estando fora para entrar no Brasil, era pedido o passaporte de vacinação. Então você tinha que entrar, ou tinha o print, que às vezes não era suficiente, ou você tinha que entrar no momento que era solicitado ao SUS ou ao governo de São Paulo, dependendo qual era o estado provincial que a pessoa residisse, e tinha que mostrar que tinha 2 doses, ou a terceira, ou a que tiver. Eu não vejo que um presidente da República tenha que andar mostrando seu celular para fazer migração num país. Não é assim. Quem faz tudo isso era a questão protocolar, que é para isso que faz. Então, qualquer coisa que pudesse ser buscada, não imagino que estivesse no celular do presidente. E da mesma maneira que foi solicitado o celular da ex-primeira-dama, me parece que poderia ter sido feito a mesma coisa em relação ao celular, porque estamos falando de um celular de um ex-presidente, não estamos falando de um celular de um cidadão qualquer. E por último, para concluir, todas as questões de possíveis delitos devem ser investigadas e as pessoas que cometem delitos devem responder por esses delitos, independente de que ideologia tenha, o cargo que ocupou ou quem for. Mas me chama essa memória quando a ex-presidente Dilma Rousseff fez na canetada um decreto nomeando chefe da Casa Civil a Lula e nada aconteceu. Então, é uma questão meio confusa, porque, tá certo, naquele momento não estava o ministro Alexandre de Moraes no STF. Mas é preciso que estivesse Alexandre de Moraes para que isso poderia ser investigado na época? Essas são as questões que às vezes deixam uma sensação ruim, porque tem um ataque muito forte e deve ser investigado para um lado, mas o outro está tudo bem.